Boa noite. É muito bom quando a gente vê pessoas que voltam, retornam, né? Pela manhã, pela noite, ou depois de um bom tempo, né, João? Depois de um bom tempo. Depois o ano passa, aí resolvem aparecer, né? Esse pessoal maravilhoso. Desde o ano passado que a gente não se vê, né? Muito tempo, desde o ano passado. E aqui a gente está aqui novamente juntos para louvar ao nosso Deus. Isso é muito bom. E não pensando mais em Natal, que domingo passado ainda falamos sobre alguma coisa, mas dando continuidade ao ministério de Jesus, quando você pega a Bíblia para ler sobre a história de Jesus Cristo, no caso a sua biografia, você não encontra muitos detalhes. Depois você só encontra o nascimento, ele sendo levado no templo, e depois um pouquinho já grandinho, né? Quando ele então fica lá na casa do Senhor, conversando com o pessoal, e depois some. Só vai aparecer ele já iniciando seu ministério. Por que disso eu não sei, mas eu sei de uma coisa. O que é importante está ali presente. E já que tudo que está ali é importante, vamos pegar do início. Não do nascimento, que nós já falamos, mas vamos pegar agora do início do ministério de Jesus Cristo. Quando ele dá partida, dá o pontapé inicial. E o texto que nós vamos pensar nessa noite está exatamente em João capítulo 2, 1 a 11. Quando Jesus Cristo, eu tenho certeza que você conhece o texto, vai a uma festa de casamento. E naquela festa de casamento ele transforma a água em vinho. Então, nesse início do ministério, nós vamos aprender aqui uma coisa linda e maravilhosa, que vai ali, durante todo o seu ministério, inclusive até na cruz, repercutir. Vai falar, vai repetir também, inclusive. Não com essas mesmas práticas que nós vamos ler hoje, desses atos, mas que vão aparecendo conforme o desenrolar do ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. E nós precisamos entender por que dessas coisas. Por que Jesus Cristo fez isso? Por que ele andou ali? Por que ele falou ali? Por que ele se ausentou de outros lugares? E você vai entender que o ministério de Jesus Cristo tudo tem motivo. Inclusive essa festa. Não é uma festa à toa. Era um casamento, sim. Mas assim como este casamento, com certeza teria outro casamento naquela cidade, em outro lugar. Outro dia, talvez. Mas esse casamento especificamente, que a gente nem sabe de quem, diz aí as tradições, né? Isso nada é comprovado, mas diz as tradições que esse era o casamento de João, o apóstolo. Isso aí alguns teólogos que falam isso, mas isso não tem nada de comprovado. O certo é um casamento de duas pessoas. Ok? Então, vamos olhar para esse texto, vamos ler, versículos de número 1 a 11, e vamos entender aqui o porquê deste milagre de Cristo nesta festa. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedras, do tipo usado pelos judeus para a purificação cerimoniais, e cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco de vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o carregado da festa provou a água que foi transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou ao noivo e disse:
Todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos entender o texto lá do início. Quando ele diz assim, no terceiro dia por quê? Porque onde ele estava, para onde ele foi, levava-se aproximadamente 3 dias andando. E eu, muito curioso, com aquele negocinho chamado Google Maps, você conhece? Quem dirige sabe, né? Eu digitei, cidade de Caná da Galileia. Fui fazer uma visita virtual àquela cidade. E da cidade que ele estava para a cidade para onde ele foi, Caná da Galileia, hoje, se você quiser ir lá, você não leva 2 horas de carro. 2 horas de carro, olha só. Eles levaram 3 dias. E, para minha felicidade e alegria, descobri que lá tem uma igreja batista. Grande, inclusive, bonita. Deu vontade de ir lá, só para ir na igreja, não pela cidade. Falei assim, temos uma igreja batista lá em Caná da Galileia, olha que bacana, no centro. Falei, já pensou se essa festa foi pertinho dali? Não sei, isso não interessa. Sei que fui lá, fiz um passeio virtual. E aí, então, Jesus foi convidado para aquele casamento. Interessante notar que só eram convidados, naquela época, como hoje, pessoas íntimas, amigos, familiares. Você não sai convidando todo mundo, até porque não dá, né? Vou convidar a rua toda. Eu sei que tive um casamento há 37 anos atrás, em setembro, que alguém chamado minha sogra resolveu chamar a rua toda. Eu entrei em desespero, o Glaucio não estava lá, perdeu. Olha, o negócio foi... Agora imagine naquela época se isso acontece, e de fato poderia até acontecer, mas olha a despesa, em torno de 7 dias a festa. Não é um dia como a gente faz, não. Em torno de 7 dias. Tem que ter dinheiro, né? Então, vamos convidar os mais íntimos e tratar de festa com esse pessoal. Muito bem. E diz então o texto que Jesus com seus discípulos foram convidados, foram à festa. Chegando lá, queria que você atentasse para o versículo 3, né? Que diz um negócio interessante. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Detalhe, você quando vai à festa, você tece algum comentário com quem está do seu lado sobre a festa? Você tece algum comentário? A festa está boa, né? Aquele garçom não passa na minha mesa, só na do pastor. Geralmente tem uns comentários desse tipo, né? E como não poderia deixar de ser, a mãe, mulher, observa coisas que geralmente nós não vê nada. E ela percebe, acabou o vinho. Não sei o que ela viu, mas ela viu que o vinho acabou. Teceu um comentário com Jesus. Alguns dizem, inclusive, que ela estava aqui intercedendo pela festa, mas eu não vejo nenhuma intercessão aqui, não vejo nada, alguém intercedendo por alguém. O noivo chegou para Maria e falou assim, acabou o vinho, fala com Jesus. Eu não vejo isso aqui, você vê? Eu vejo um comentário. A mãe vira para Jesus e, meu filho, acabou o vinho, hein? O pessoal vai ficar ruim. Porque quando acabava isso, antes de terminar a festa, era sinal de que aquela família ia passar por problemas. Era uma coisa assim meio sem graça, uma coisa meio ridícula. É você ir para uma festa de casamento de 15 anos, seja lá o quê, e não oferece nada para você comer. Eu fui uma vez numa festa,
né? Ninguém precisa saber qual. A festa era meio-dia. Acho que era meio-dia, 11h30, uma coisa assim. Assim, é a hora do almoço, né? Vamos dar um almoçozinho, pelo menos, alguma coisa do tipo. Cheguei lá, né? Eu e minha esposa. Vamos embora porque meu estômago já passou das costas. Troço chato, né? Não falei nada com ninguém, não critiquei ninguém, nem vocês sabem qual era a festa. Então, meu filho, posso falar à vontade aqui. Né? Mas essas coisas indesejáveis acontecem. E a mulher, como muitas, né, das mulheres, para dizer todas, percebe coisa que nós homens nem enxergamos, né? Outro dia aqui na igreja, no café que teve aqui, eu procurando na mesa o guardanapo, e quase que ele arranca a minha mão, porque estava na minha frente. E eu procurando o guardanapo. Cadê o guardanapo? Alguém viu o guardanapo? Aí eu acho que a irmã Nancy falou, tá aí, pastor, na tua frente. Aí eu, aonde? E é. Isso não é o que acontece. Então, deve ter sido mais ou menos assim. Maria percebe que o vinho acabou e comenta com Jesus. Acabou o vinho. E agora? Coisa estranha, né? Desceu lá o seu comentário. Ela não estava intercedendo. Você não enxerga isso aqui. Eu, pelo menos, não enxergo. Aí Jesus responde: que temos nós em comum? Versículo 4. O que temos nós em comum? Mulher. Aqui tem duas coisas interessantes. Duas coisas a serem observadas. Quando Maria faz esse comentário, Jesus, por estar iniciando o seu ministério, ele coloca duas coisas aqui importantes. É como se você chegasse para alguém que comentou do teu lado sobre a festa que você está, e fala assim, e daí? O que a gente tem a ver com isso? Deu para entender? Mais ou menos isso. Ele, quando chega para Maria e diz, o que temos nós em comum, é porque, o que você quer que eu faça? Quer que eu faça alguma coisa contra isso? Você vai entender que ele, no final do versículo, diz, a minha hora não? Que hora? Que hora? Essa expressão ele repete em outros momentos, em outros lugares, em outras situações. Esta não é a minha hora. A minha hora ainda não chegou. Que hora? A hora do sacrifício. A hora em que ele ia se apresentar como o Salvador pisando a cabeça da serpente. Eu estou numa festa. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Deu para entender? Aí o pessoal fala assim, mas ele foi ignorante, chamou ela de mulher. Essa expressão, na cultura judaica, é como você hoje dizer, não senhora. Era um tratamento. É a mesma coisa. A ideia aqui não é mulher no sentido depreciativo. Não. É no sentido de respeito. Eu procurei ver, inclusive, vários autores da época falando sobre costumes. Esse é um tratamento respeitoso também. É como você hoje chegasse, senhor, não senhora, se senhora. É um tratamento respeitoso. Mas Jesus Cristo aqui já está dando uma pequena lição de que o que ele está para fazer não é a mesma coisa que o ser humano está para fazer. São coisas bem diferentes, mas vamos continuar. Então sua mãe chega e diz assim, façam tudo o que ele mandar. É a última vez que você encontra Maria falando com Jesus, mas dando um grande conselho. Façam tudo o que Jesus mandar. Ela não pediu para transformar nada em água e vinho. Ela não sabia que isso ia acontecer. Não está no texto. Jesus falou assim, eu vou transformar água em vinho. Vamos providenciar aqui a situação. Ele não faz isso. E ele, mesmo que ele fosse dizer, para que ela ia dizer? Porque ele não tem que prestar contas a ninguém dos seus atos. Quantas coisas Jesus Cristo fez, não é a hora de entender. Depois vocês vão entender. Ele deu essas respostas em muitos outros momentos, para outras tantas pessoas. Maria está dizendo assim, façam tudo o que ele mandar.
É o único conselho que aparece de Maria em relação a Jesus. Um testemunho. Ela entendeu, assim, olha, o meu lugar é diferente do lugar de Jesus. A minha situação, apesar de ser mãe, e ela foi, termina aqui. E você vai entender por que eu estou falando isso daqui a pouco. Ele agora está por conta própria. Eu estou à parte disso. E aí, então, Jesus Cristo, aliás, João, diz que perto dali, no versículo 6, haviam 6 potes. Esses potes eram usados para a cerimônia, para os judeus, de purificação. O que é isso? O camarada, quando chegava para comer, ele tinha que lavar a mão, era obrigado a lavar a mão. Se ele entrasse na casa, lavava-se os pés também. Você vê isso, inclusive, como costume em outros textos bíblicos. Seus discípulos comem sem lavar a mão. Aí Jesus Cristo diz, o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Em outro momento, vem a mulher e lava os pés de Jesus Cristo com perfume, com lágrimas. E ele fala assim, olha, eu cheguei aqui, você não me beijou e nem lavou meus pés. Costume daquela época em que as pessoas, para passar determinados momentos, inclusive até para, por exemplo, a mulher nos seus dias tinha que ser purificada, tomar um banho, e aquelas pedras eram especificamente aqueles potes, eram destinadas justamente a isso. Ninguém podia botar a mão naquele pote, a não ser o judeu purificado, limpo. Nem o gentio podia botar a mão naquele pote. Ou seja, se você e eu estivéssemos lá, você não podia tocar naqueles potes. Eram separados para justamente isso, purificação. E aí, mais ou menos 600 litros ao todo, né, dos 6 potes, ele pede a Jesus Cristo que enchesse aquela água, aqueles potes, aliás, de água, e eles assim fizeram, enchendo até a borda. Aí, disse Jesus, versículo 8, agora pegue um pouco do vinho e leve lá para o mestre-sala. Leve lá para o chefe. Leve lá para o supervisor da festa. Você percebe aqui, nessas duas expressões, empregados ou encarregados, serviçais, seja lá como for que estiver escrito, são pessoas assalariadas. Eram pessoas assalariadas. Então, dá para se ter uma ideia de que a festa, as pessoas tinham poder aquisitivo. Porque para bancar uma festa 7 dias, com empregados, inclusive, não era para qualquer um. Não é assim que funciona. Infelizmente, calcularam mal o número, a quantidade de vinho que era necessário naquela festa. E aí, então, vem a surpresa. Quando eles levam aquela água transformada em vinho para o encarregado faz um comentário. Qual é o comentário que ele faz aqui? Versículo 10. Ó, todo mundo dá ou serve primeiro o quê? O melhor vinho, o vinho bom. E depois serve o inferior. O que é o inferior? O inferior é aquele suco de uva misturado com água. Por que eu falei suco de uva? Porque a palavra grega aqui é suco de uva e não vinho fermentado ou uva fermentada. O problema é o seguinte, que iniciou a festa, é o recém-tirado vinho, é aquele que foi prensado, recém-tirado lá, e garrafado e levado para lá. Só que ele, com o dia, e você sabe disso, com os dias ali, o que acontece? Naturalmente, vai se fermentando. Então, para não estragar, porque quando fermentava para eles estragava, para não estragar e continuar na festa, eles ofereciam agora o vinho misturado com água, diluía o negócio. A intenção não era deixar ninguém bêbado, não. A intenção era simplesmente se banquetear e beber um suco gostoso. Não tinha Coca-Cola, não tinha Pepsi, não tinha convenção, não tinha Guaraná, né? Não tinha esses tipos de refresco, só tinha uva. E era isso que era servido.
comida e uva, suco de uva. E aí o mestre faz o comentário, fala assim, poxa, vocês fizeram o contrário. Vocês não deram o melhor primeiro, vocês deram o melhor depois. Porque ele não sabia de onde tinha vindo. Mas os empregados sabiam. E aí, então, depois disso, depois desse momento bonito, lindo, maravilhoso, diz o versículo 11 que Jesus inicia o seu ministério ali naquela cidade, naquela festa, inicia esse seu ministério com um sinal miraculoso. Um sinal milagroso. Não é um poder milagroso, mas sim um sinal. E agora nós vamos entender o que nós vamos aprender disso daí. Depois de a gente entender todo o texto. Depois que você conseguiu enxergar todo o texto, a festa é de... O que é um casamento? União. Essa festa está ali representando o casamento em que Cristo quer com o homem. Deus quer com o homem. O casamento. Porque nós sem Deus, o homem sem Deus, está sozinho, abandonado, largado, perdido. Mas Deus quer que o homem se una a Ele. Mas como o homem vai se unir a Ele se ele é um pecador falho e limitado? O que ele precisa? O que o homem precisa? De Jesus. A intervenção de Jesus. Então, nessas bodas aqui, nesse casamento, você vai ver e vai entender que o que Jesus Cristo estava fazendo ali, inclusive quando ele faz o transformar da água em vinho, ele está querendo mostrar exatamente o seguinte: ele veio para unir Deus com o homem com Deus. Porque se não houver a presença dele vamos dizer assim, nessa festa, nunca haverá casamento. Por que eu digo isso? Porque naquela festa, o vinho, que foi ali o objeto-chave, representa vida. Representa vida. Essa é, inclusive, até hoje, a ideia que eles têm, o judeu, de uma festa regada do suco de uva, o fruto da vide. Vida. Até hoje a gente pensa isso. Então, se num casamento faltasse esse elemento, por isso o desespero, e Maria pensou nisso, aquele casamento estava falido a não ter vida. Então, Jesus agora, ele pega essa situação, esse negócio ali, ele mostra exatamente o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida. E quando ele diz, João, lá no versículo 11, este sinal, a palavra grega aqui utilizada por João é a mesma para placa indicativa. Você sabe o que é uma placa indicativa? Você sabe o que é uma placa? Vire à direita, vire à esquerda, proibido ir à frente. Tem essas placas aí que a gente vê. Você está perdido, não sabe para que lado é Bangu, aí está lá, Bangu à direita. Não é assim que funciona? Vire à esquerda, Campo Grande, vire à direita, não sei o quê. É isso aí, placa indicativa. Está indicando você o caminho. Então a palavra, interessante isso, João usa exatamente uma palavra, com esta placa indicativa, Jesus dizendo para você e para mim, que ele é o único possível a transformar a vida do homem em festa. Em um perfeito casamento com Deus. Ele é o único. E quando no versículo 10 ele conclui dizendo, e os seus discípulos creram nele, por que ele diz essa expressão? Lembre-se você que nada na Bíblia é por acaso. Tem uma razão de ser.
Então, se ele diz, e com este sinal, com essa placa indicativa, de que ele pode fazer algo que você e eu não podemos fazer e nunca faremos, os seus discípulos creram nele. Por que era necessário que isso acontecesse? Porque no capítulo 1, se você dá uma lidinha lá rapidinho, você vai encontrar João Batista dizendo, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E alguns dos que estavam com João seguiram a Jesus. Mas estes que estavam com João, que seguiram a Jesus, e alguns outros dos quais Jesus chamou, vem, me segue, eles não viram e nem ouviram o que aconteceu com Jesus quando ele foi batizado. E o que aconteceu com Jesus quando ele foi batizado? João declara, eu vi o céu se abrir. E de repente, descendo em forma de uma... Quem? O Espírito Santo. E pousando na cabeça de quem? De João. É isso? Foi? Jesus. E de repente ele ouve uma frase do céu que dizia... Isso aí. Ele, João, viu isso. Então, quando ele vê Jesus vindo uma outra ocasião, ele diz, este é o Cordeiro de Deus. Sigam. Só que os discípulos não viram e não ouviram isso. Se você pesquisar um pouquinho mais, você vai encontrar que na época de Jesus, antes e depois, apareceram outros ditos Messias. Tiveram outros, não foi só Jesus, não. Só que todos eles perderam, todos eles passaram, todos eles morreram. E ninguém mostrou o que Jesus Cristo podia fazer ou o que fez. Transformar a vida do homem. Mas essa transformação só pode ocorrer se você pensar bem exatamente como aconteceu nessa festa. Primeiro, a transformação do ser humano de água, no sentido literal, vamos dizer assim, no sentido espiritual, perdão, de que água não tem vida, né? Ele ajuda a gente, lógico, evidente, precisamos de água, né? Mas no sentido judeu, vida é vinho e não água. Nessa figura, Jesus precisa ser convidado. Ele não se intromete na sua vida. Ele não se intromete nas nossas vidas. De nenhum ser humano. Essa semana eu estava escutando um debate de uma pessoa que dizia o seguinte, por que eu sou obrigado a seguir a Cristo? Porque se eu não seguir a Cristo, eu vou para o inferno. Que Deus é esse? Dizia a pessoa para um pastor. E o pastor respondeu com uma frase bonita. Gostei daquela frase. Comprei para mim. Não é minha, tá? Eu comprei para mim. Ele diz o seguinte, alguém já foi assediado por alguma pessoa porque essa pessoa muito o amava? Ele fez essa pergunta para o grupo. Alguém aqui já foi assediado por uma pessoa que te dizia amar muito, mas você não amava ela? Aí essa pessoa que te assediava tanto, dizendo que te ama muito, se realmente ele te amasse e você dissesse para ele que você não o amava, o que ele faria se ele realmente te amasse? Deixava livre. Deixava livre. Mas tem uns que não fazem assim, né? Se você não for meu, não vai ser de ninguém. Isso é amor? Não. Então o pastor disse a mesma coisa com relação a Deus. Deus te ama muito. E a prova é Jesus Cristo que veio a este mundo. A prova é Jesus Cristo que morreu na cruz. A prova é Jesus Cristo que ressuscitou. Ele te ama muito. Mas ele não, por amar, ele respeita você em querer ou não convidá-lo para a sua vida. Respeito. Para que o homem possa passar por essa transformação, aquela festa só aconteceu, aquele milagre, porque Jesus Cristo foi convidado. Primeiro, tem que ser convidado. Mas tem mais. Quando Maria diz, façam tudo o que ele disser, ela está dando um excelente conselho aqui para a gente. E para todos os homens. Você precisa deixar ele comandar o processo.
Ele não poderia muito bem fazer surgir vinho? O que você acha? Poderia. Poderia. Ele podia fazer isso. Ele não fez em outras ocasiões, por exemplo, quando estavam lá os discípulos pescando, ele, ó, joga aí para o lado direito, joga aí minha frente, joga ali que você vai achar. E ele fez com que os peixes fossem para ali, ou surgiu, ou foram todos levados para ali. Podia ter feito isso, né? Ó, tem 6 talhas assim, ótimo, vai lá que está cheio de vinho. Ele podia ter feito isso. Né? Igual ele diz para Pedro uma vez, pesca o peixe aí. Acho que foi Pedro. Aí o peixe pegou o peixe e dentro do peixe tinha uma moeda. Então paga agora o imposto aí da gente. Podia ter feito isso, mas não. O processo é dele. Nós é que temos que nos adequar a esse processo. Permitir a ação dele na nossa vida. Quando eu aceito isso, aí o milagre acontece. Que milagre? A transformação. Esse processo só se conclui quando eu permito que ele, que quer agir em nossas vidas, ele vai pegar o que é passageiro, sem sentido, na cultura judaica, tá? A água, e vai transformar em vida no vinho. Coisa linda, né? E aí, então, chega o último passo. Quando você o convida, permite a ação dele na sua vida, aí você vem e passa pela transformação sem entender. Sem entender. Aqueles empregados foram encher, e aí então ele diz, agora pega a água, né, e leva para o encarregado. E eles assim fizeram. Não questionaram, como assim? Pegar água, levar, que negócio é esse? Como é que é isso? Não sei, o texto não fala, eles não pegaram e provaram primeiro. Eles levaram para ser provado. Eles, empregados, não. Quem provou foi o encarregado. Eles não entenderam, ou entenderam? Você acha que se fosse você ali, você entenderia? Acho que eu ficaria fazendo uma opção de pergunta, mas como é que é isso? Acho que se fosse eu, como é que aconteceu isso? O negócio é bom, né? Transformar água em vinho, olha que coisa legal. Esse negócio é tão importante aqui na nossa cultura, para todo mundo quer ter isso, né? Mas esse negócio é interessante. Como é que o senhor fez? Me ensina aí. Eu costumo dizer que os milagres de Cristo são coisas mais natural possível. O problema é que é para ele e não para a gente. Né? Por exemplo, você consegue transformar água em vinho? Você consegue? Você precisa do quê? Você precisa da planta. Você precisa da planta. Se você plantar lá a sementezinha da uva, ela vai crescer, né? Vai brotar, vai crescer. Você vai tratar dela, botar água. Você vai botar água. E depois lá na frente você vai pegar o fruto e vai comer. Aquela água, aquelas proteínas que você botou lá, no final vai ser o quê? A fruta, o vinho. Você amassa ou come inteiro, como você quer. Você transforma a água em vinho? Não, você precisa de alguma coisa, da planta. Mas ele, Deus Todo-Poderoso, não. Ele foi direto da água para o vinho. Ele não precisou da planta. Deu para entender que negócio? Então, se você quer realmente ser transformado, precisa aceitar o que ele fizer, sem questionar, sem buscar entender, porque tem coisas neste mundo que você e eu nunca entenderemos. Um dia lá na eternidade pode ser que sim, mas aqui não. Não podemos questionar a ação de Deus. Permitir a ação total, plena e perfeita de Deus. Então, quando João diz, vejam, no capítulo 1, você pode depois ler, vejam, é o Cordeiro de Deus. Aqueles homens seguiram a Jesus, foram atrás de Jesus, crendo na palavra de João.
E depois eles experimentaram e viram o poder de Deus nas suas vidas, naquela festa, mostrando claramente, através de sinal, que Jesus Cristo é o Cordeiro. Então nós hoje, ouvindo essa palavra, vejam, é Cristo, o Cordeiro de Deus. Você não viu tudo aquilo que aconteceu lá atrás, mas pela fé, como a Dailton agora há pouco falou, pela fé, você segue esse Cordeiro e experimenta o milagre na sua vida. E aqueles que não experimentaram, precisam deixar acontecer. Deixar acontecer. Como assim? Repito eu, convide ele para entrar na sua vida, na sua festa. Permita que ele haja. E depois você vai experimentar a transformação da água em vinho, em morte para vida. Que Deus possa abençoar todos vocês. E vamos levar esta mensagem, porque Cristo começa ali seu ministério, seu trabalho, de transformar vidas. Não é só curar, não. Não é só transformar coisas. Não é só ressuscitar, não. É transformar vidas para a glória do Pai eternamente. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude.